Ai, tenho que tirar os fones, não vos ouço. Bom dia, igreja! A culpa foi minha desta vez, eu é que estava com os fones. Queria-vos convidar a levantar. Quem está feliz que está na casa do Senhor? Amém? Algumas pessoas, nem toda a gente. Ainda estão alguns com um friozinho. Hoje está frio. Hoje tenho as mãos frias. Então vamos aquecer, louvar ao Senhor com alegria, com cânticos de adoração, de boas graças. Bora lá? Oh, acho que foram-se todos embora. Deram um bom dia e desapareceram. Bora lá? Vamos. Sim, tu és tão bom, tão bom. Sim, tu és, sim, tu és, sim, tu és. Tu és bom, sempre bom. Tu és bom, sempre bom, sempre bom. Tu és bom, sempre bom. Sempre bom,
conseguimos aquecer um pouquinho. Eu pelo menos já tenho as mãos frias, mas o resto do corpo está quentinho. Vamos continuar a adorar o Senhor. Todas as coisas que Ele tem feito por nós. Amém. Deus, eu estou grato por todos os sonhos. São fruto da vida que tenho em Ti. Nada me faltou quando escolhi seguir-Te. Teu poder me usou e abençoou. Sem Ti não quero lutar, nem sozinho andar. Deus, ajuda-me a lembrar que a Tua graça me basta para prosseguir. A Tua graça me basta para não desistir. A Tua graça me basta para entender que não estou só. Mas o tempo vai passando e a tendência é esquecer como cheguei aqui, de onde eu vim. Sem Ti não quero lutar, nem sozinho andar. Deus, ajuda-me a lembrar que a Tua graça me basta para prosseguir. A Tua graça me basta para não desistir. A Tua graça me basta para entender que não estou só. A Tua graça me basta para prosseguir. A Tua graça me basta para não desistir. A Tua graça me basta para entender que não estou só. O meu coração já entreguei também as coisas que eu não sei. A Tua paz me encheu. O meu coração já entreguei também as coisas que eu não sei. A Tua paz me encheu. Mesmo que eu não veja nada, sinta nada, ouça nada, eu confio e eu creio. Mesmo que eu não veja nada, sinta nada, ouça nada, eu confio e eu creio. Mesmo que eu não veja nada, sinta nada, ouça nada, eu confio e eu creio. Mesmo que eu não veja nada, sinta nada, ouça nada, eu confio e eu creio. Amém. Um aplauso ao Senhor. Queria-vos convidar a cumprimentar a pessoa que está ao vosso lado, atrás de vocês. Dar um beijinho.
todos se cumprimentaram. Bom, acho que sim, ninguém disse nada, então acho que sim. Bom, vou ser aqui um bocadinho honesta com vocês. Eu sempre que venho aqui para cima fico super nervosa. Vocês não sabem os nervos que eu sinto aqui o coração a bater na garganta. E eu acho que é uma coisa boa, mostra o respeito e o temor que sinto por estar aqui. Porque nós somos merecedores de nada. E estamos aqui diante daquele que deu a vida por nós. A tentar dar algo digno dele. E é algo que é muito difícil de fazer. Porque eu só penso, como é que eu consigo entregar alguma coisa para este ser maravilhoso que morreu por mim? Que desde o princípio ele era o verbo que se fez carne para sofrer em meu lugar. Então eu fico muito nervosa por estar aqui. Porque ele é bom demais para mim. E eu queria vos lembrar disto, que ele é bom demais para nós. Que ele fez tudo por nós. Eu não sei se vocês já repararam, mas a maior parte das vezes que eu estou a ministrar o louvor, falo ou canto muito sobre o que ele fez por nós na cruz, porque para mim é a maior prova de amor. Uma pessoa que é perfeita, que não fez nada de errado, veio, sofreu, foi humilhado, sofreu de dores, levou com um cuspe em cima, por mim, que merecia tudo isto. Então, queria vos convidar a agradecer ao Pai pelo sacrifício dele por nós. No princípio foste o Verbo, com Deus Altíssimo. Tua glória é um mistério sem nós tu não quiseste e o trouxeste em Jesus. Amor maior que o meu pecado. Quem nos pode separar? Quão perfeito este nome é, quão perfeito este nome é. Este nome é incomparável até, quão perfeito este nome é, teu nome Jesus, quão perfeito este nome é, teu nome Jesus. Nesta próxima parte vamos cantar como Jesus venceu a morte, como o véu foi rasgado e nós podemos ter acesso a Ele. Então eu convido-te a cantar esta parte com todo o teu coração, com gratidão. A morte vencida, o véu foi rasgado, calaste o pecado e a morte.
só as partes que nos agradam, também as partes que nos ofendem. Nós te amamos, nós te amamos. Canta aleluia, aleluia. Nós amamos o Cordeiro por inteiro. 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 E ao Cordeiro que foi morto, digno és de abrir os selos, e com o teu sangue compraste para Deus todos os povos, tribos e línguas. E ao Cordeiro que foi morto, digno és de abrir os selos, e com o teu sangue compraste para Deus todos os povos, tribos e línguas. E ao Cordeiro que foi morto, digno és de abrir os selos, e com o teu sangue compraste para Deus todos os povos, tribos e línguas. E ao Cordeiro que foi morto, digno és de abrir os selos, e com o teu sangue compraste para Deus todos os povos, tribos e línguas. Aleluia. Nós amamos o Cordeiro por
mas tu te agradas em nós. Somos teus filhos amados. Nesta manhã, declara que tu o amas. Digam que Ele é santo, 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 santo. Tu és aquele que convence, aquele que convence aqueles que não creem em ti. Tu és aquele que se mostra a eles, mostras o teu amor. Tu mostra-nos o teu amor, porque tu és santo, santo. Santo, 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 oh, santo, 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 santo. El Rei, és o Deus que nos fez. Há uma coisa que eu acho linda. El Roi, o Deus que nos vê. E sabem, quando Jesus estava na cruz, Ele viu-nos. Ele viu todas as gerações por quem estava a morrer. Ele viu cada um de nós que está aqui. Ele é o Deus que nos vê. Não só no deserto, quando ela estava sozinha. Não só no poço, quando a mulher samaritana precisava mais. Mas Ele vê-nos todos os dias. E Ele viu-nos quando estava lá, naquela cruz. Ele viu-nos e Ele amou-nos. E foi consumado. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Aleluia. Senhor, nós te louvamos nesta manhã. Porque naquela cruz, quando Jesus dava a sua vida na cruz, essa cruz maldita para Ele, mas bendita para nós, porque Ele teve que dar-se a si mesmo, deixar-se sacrificar. A tua palavra diz que Jesus disse que ninguém lhe tirava a vida, mas Ele mesmo voluntariamente a daria por nós. Tão grande amor. Tua palavra diz: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, em que fôssemos chamados seus filhos.
naquela cruz Ele disse: está consumado, tetelestai, está consumado. A obra que eu deveria fazer por cada por cada ser humano, tinha sido completa, tinha sido totalizada, tinha sido consumada naquele dia. Por isso nós hoje aqui, séculos depois, podemos dizer muito obrigado, Pai, porque enviaste Jesus Cristo, teu Filho, para dar a sua vida por nós, míseros pecadores, para que por toda a eternidade não pudéssemos ficar longe, afastados e distantes de Ti. Por isso, Senhor, neste dia, nós aqui reunidos como igreja, nos juntamos às restantes igrejas em redor de todo o mundo que celebram a Tua majestade, a Tua glória, e com um coração muito grato, Senhor, por tantas maravilhas, tantos milagres, tantas bênçãos que nos tens concedido. Boa parte deles que passam despercebidos aos nossos olhos e aos nossos sentidos, mas dos quais nós temos usufruído. Muito obrigado. Pedimos que nesta manhã, Pai, Teu Espírito Santo, que já está aqui, possa manifestar a Sua glória e possa convencer do pecado, da justiça e do juízo também. Muito obrigado. Obrigado pela presença maravilhosa do Teu Espírito Santo, que traz nesta manhã consolo, conforto, traz instrução, traz paz, traz harmonia ao nosso ser, traz alegria à nossa vida, nos torna completos em Ti. Sem Ti, Senhor, estamos incompletos. Contigo, Senhor, estamos completos, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Diga comigo: obrigado, Pai, por Jesus Cristo ter morrido na cruz do Calvário por mim, e pelo Teu Espírito, Espírito Santo, aqui presente neste dia. Muito obrigado. Dê uma salva de palmas ao Mestre, uma salva de palmas ao Rei. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. Os irmãos podem todos sentar-se. Só queria nesta manhã dar bem-vindos a quem, enquanto o Nuno vai subindo já para aqui, queria dar bem-vindos a todos aqueles que estão connosco pela primeira vez. Conheci algumas pessoas que estão connosco pela primeira vez. Bem-vindas, bem-vinda Paula, bem-vindos aos outros também que não gravei o nome. É um gosto ter-vos aqui nesta manhã. Bem-vindos à casa de Deus. Amém? Bem-vindos à casa de Deus. Coloquem as suas mãos no ar, só façamos assim um sinal para nós lhe oferecermos alguma coisa. Você que está connosco pela primeira vez, coloque a sua mão no ar. Nós queremos oferecer-lhe um presente. Amém. Bom dia a todos. A paz de Deus seja com todos nós nesta manhã. Só estava aqui uma pessoa pela primeira vez hoje, acho eu, que veio levantar a mão. Bem-vinda. Nós vamos ter agora um momento de uma pequena palavra que antecipa a oferta, que é um hábito que nós temos aqui na nossa casa, aqui na nossa igreja, que por si só devia ser um ato voluntário da nossa parte, sem já grandes incentivos a fazê-lo. E também continua a ser um ato voluntário e decisão própria. Cada um dá ou não dá, e se der, dará aquilo que tiver no seu coração dar. Ninguém aqui se deve sentir obrigado a fazer algo que não sinta
fazê-lo. Porque nós verdadeiramente estamos num lugar do sobrenatural. Eu hoje de manhã estava, antes de sair de casa, estava a pensar, mas porquê que eu vou para a igreja? O que é que me faz a mim sair de casa, ir para a igreja, adorar, levantar as minhas mãos, cantar, para uma coisa que eu não vejo, para algo que eu não vejo? Nós estamos aqui por fé. Fé é acreditar em algo que nós não vemos como se já fosse. Então é uma motivação. Será o meu telefone? Uma motivação sobrenatural estar aqui para eu trouxe o telefone porque preciso dele, mas eu vejo aqui na Bíblia. Não sei se será o meu telefone. E eu estava-vos a dizer que a importância de termos a consciência que estamos num lugar onde o sobrenatural acontece. E acontece porquê? Porque aqui pode haver mudança no teu espírito, na tua alma, que é algo que eu não vejo, que tu não vês, tu tens. Eu não consigo ver a tua alma, eu não consigo ver o teu espírito, mas as tuas emoções, os teus sentimentos, as tuas decisões estão todas aí. Portanto, é no sobrenatural que o Espírito Santo de Deus se move, que a palavra te transforma, que o louvor constrange o teu coração. É no sobrenatural que tudo isso acontece. Por isso nós estamos num lugar do sobrenatural. Por isso nós temos de estar aqui. E o sobrenatural pode acontecer na tua casa, seguramente. Mas em comunidade, em igreja, conduzidos pelo louvor, é mais fácil. Porque a palavra diz: onde estarão 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Então aí é mais fácil acontecer o mover de Deus. E eu tenho andado a ler sobre João 14. Já estou aqui em João 14 há muito tempo. E só João 14 é uma pregação. E eu não vou ler os versículos todos, mas é Jesus a falar com os discípulos. E é Jesus a explicar o seu propósito, que quem vê Ele vê o Pai. É Jesus a explicar que depois dele virá o Consolador. E Ele está a falar com os discípulos, e os discípulos, Filipe, Tomé e Judas, não os Iscariotes, eles perguntam, eles passaram todo aquele tempo com Jesus, acompanharam todo o ministério de Jesus, e mesmo ali, quando Jesus está a falar com eles estão com dúvidas. E quando eu leio Tomé a fazer perguntas a Jesus: Jesus, mas qual caminho? Mostra-nos o caminho. E Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Filipe pergunta a Jesus: mostra-nos o Pai. E Jesus disse: há tanto tempo estou convosco e vocês ainda não conseguem ver o Pai em mim. Eu acho que de nós, estes Filipes, estes Tomés, somos nós, é as nossas dúvidas. É estes mistérios da fé que nós ainda não conseguimos entender. E às vezes as coisas estão à nossa frente e nós ainda não conseguimos ver. Porque nos falta conhecer melhor a palavra. Porque nos falta ter mais tempo de intimidade na presença. E reparem agora, eu imagino Jesus a falar para aqueles discípulos e a ver a cara deles de medo, porque Jesus estava a dizer que o tempo se aproximava e que ele se iria embora e que ele iria partir e que tudo se iria cumprir como estava na sua palavra. E seguramente que os discípulos estavam a ficar atemorizados, com uma cara de espanto e até de medo. E reparem o que é que diz João 14, 26. E diz assim:
tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como a do mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse? Vou e volto. Para junto de vós, se me amasseis, alegrar-vos-ei. Alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo e ele nada tem de mim. Jesus estava a falar que viriam os tempos em que o inimigo das nossas almas estaria entre nós. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Reparem, se vocês lerem, e desafio os irmãos a lerem João 14, e vão perceber o quão Jesus estava a falar para os discípulos, e vão perceber o quão confusos e atemorizados os discípulos estavam a ficar. E Jesus tem esta expressão maravilhosa: por conhecer o coração do homem, por conhecer o íntimo do homem, por conhecer a alma e o espírito do homem. E é por isso que é sobrenatural nós estarmos aqui. Jesus disse: deixo-vos a paz. E se isto não vos constranger, há poucas coisas que podem constranger o vosso coração. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos la dou como a do mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Esta paz que Jesus tem para nós, que Ele nos dá em seu nome, não é uma paz podre como a paz do mundo. Não é uma paz interesseira. Não é uma paz que se compre. Ela já está disponível para cada um de nós. Porque Jesus já conquistou na cruz o teu direito de te acolheres debaixo das asas do Pai. Onde há paz. Onde, apesar da tribulação, podes aquietar o teu coração. Quem já não teve aquela situação na sua vida que de repente parece que o chão mexeu debaixo dos pés? Aquilo que tudo que era seguro para nós, de repente não há mais. Tudo abalou. E a minha pergunta é: quando a tua alma, quando tu choras, quando tu à noite na almofada da tua cama pensas e pensas e pensas e parece que não encontras um caminho, e o teu coração não se consegue acalmar e tu não consegues sossegar e a tua cabeça dá voltas e voltas, eu pergunto: onde é que tu podes encontrar paz? Onde? Só quem já conhece este Jesus. E melhor, Ele disse que enviava o Consolador. Que maravilha. Que plano maravilhoso este Jesus e de Deus. Deus deu a palavra. E durante o Velho Testamento o homem viveu pela palavra. E o véu nos separava da presença de Deus. Depois enviou o seu Filho Jesus para que a presença nos fosse dada, para que nós tivéssemos acesso. E eu estava a pensar, isto é como viver em 2D até aqui, em duas dimensões. Mas de repente Jesus parte para preparar o lugar para nós e vem a terceira dimensão. Já vivemos em 3D. Temos a Trindade completa em nós, revelada a nós. E então não vamos desperdiçar esta paz, esta graça, este amor. A minha paz vos dou. Não é uma paz qualquer. Amém?
fechar os seus olhos por um instante. Porque acredito que o Espírito Santo está aqui nesta manhã. E se você ainda não disse, dê bom dia ao Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. És bem-vindo aqui. Se o teu coração está inquieto, se estás atemorizado, se estás inseguro, se estás com medos, porque pensas em coisas que não sabes a resposta, porque de repente aquilo que era certo na tua vida se tornou incerto. E Jesus te diz: a minha paz te dou. A minha paz te dou. Não tenhas medo. Confia. Confia. Confia em Jesus. Se ainda não o fizeste, hoje é dia que tu podes dizer: Jesus, eu creio que tu morrestes naquela cruz, ressuscitaste e estás vivo, e em ti eu sou salvo, e em ti eu não tenho mais medo. Ou se eu tiver, eu vou contigo pelo vale da sombra da morte, e sei que tu lá serás o meu sustento e me farás sair desse lugar. Esta manhã não saias deste lugar. Não saias deste lugar sem entregares a Deus os teus meios, os teus medos, os teus temores, as tuas ansiedades. Hoje, em nome de Jesus, oramos para que a tua alma, a minha alma, saia daqui mais leve, mais tranquila, mais segura, porque tu és Senhor Deus. Porque o Espírito Santo está no nosso meio e porque o Espírito Santo, tu foste adjetivado, apelidado de o Consolador. O Consolador. E isso tu és e tens sido na nossa vida. Muito obrigado, Jesus, por tudo o que tens feito em nós, na nossa vida. E mesmo aquilo que nós não vemos, mesmo aquilo que nós ainda não sentimos, nós queremos, Pai. Nós acreditamos. Nós acreditamos, Pai. Porque tu és o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por ti, Jesus. Muito obrigado. Amém. Aleluia. Então, os cestos podem passar. E quando os cestos passam, e depois eu já combinei com a Paula. Era a Paula para fazer os anúncios, mas como são poucos, eu faço tudo de seguida. Tua graça me basta, não desistir. Tua graça me basta para entender que não Enquanto estou os cestos passam, eu acho que vocês conseguem fazer duas coisas: dar a oferta e ouvir-me ao mesmo tempo. Temos dois anúncios para fazer. Eu vou fazer o primeiro, que tem a ver com o jantar de angariação de fundos do Instituto de Fonte de Vida. E então é o seguinte: nós estamos neste momento com 130 pessoas inscritas para o jantar. Quem não deu o seu nome ainda está a tempo de dar, até quarta, quinta-feira. Até acredito mesmo que até sexta-feira não haverá grande problema, mas até quarta-feira, porque eles lá no hotel têm que organizar as mesas, os lugares, etc. Portanto, desde já agradecer a todos aqueles que se inscreveram e ainda desafiar a quem não se inscreveu, a quem não tivesse a oportunidade e a quem ainda pode passar a palavra a amigos. Façam para que possamos ter ainda mais pessoas e o Instituto possa ainda ter mais, receber mais recursos. O pagamento, muitas pessoas estão-nos a fazer diretamente a nós, tudo bem, podem fazê-lo pelo Instituto, através do MBWay ou por transferência, ok? Se apagarem um bocadinho a luz aqui, não sei se dá para se ver um bocadinho melhor. Portanto, para quem não sabe, mas o jantar será a próxima sexta-feira, terá início a partir das 19 horas
Às 19h30 teremos um coro de suecos que fará uma recepção de boas-vindas aos convidados. Às 8 iniciar-se-á o jantar, que durante o jantar teremos várias participações de entretenimento. Teremos também uma divulgação, claro, daquilo que tem sido a obra do Instituto Fonte Vida. E será um tempo agradável, um tempo de comunhão. E por isso contamos com todos e que seja um dia e uma noite bem passada, de sexta-feira, uma noite alegre, como costuma ser os nossos jantares. Queria pedir à Mariana, ao Rui Figueira, ao Mauro, ao Luís Ribeiro e à Matilde, se não me estou a esquecer de ninguém, para no final do culto podermos falar 5 minutos, só para fazer uma pequena organização da logística do evento. O outro evento que ainda temos para fazer é o jantar, a festa de Natal, ok? Que será no dia 21 de dezembro, a festa de Natal. Todos os anos aqui celebramos aqui, claro, o nascimento de Jesus, e aquilo que nós queríamos é convidar desde já a si, e aproveito também para trazer alguém consigo. É um ambiente, e nessa altura é uma quadra diferente, é uma quadra que apela sempre mais ao nosso lado, mais sentimental também. Teremos sempre mais sensíveis. Traga alguém que ainda não conhece Jesus, que ainda não ouviu a palavra, para que possamos pregar-lhe a palavra e deste Jesus que nós amamos. Amém? Amém. Eu vou orar e agradecer pela palavra e por esta oferta. Pai, nesta manhã, na verdade, nada temos para te dar, Pai. Tu já nos deste tudo aquilo que o homem precisa. Tu já nos deste, Pai, que na verdade é salvação. E a minha oração nesta manhã, para a minha vida, para a vida dos meus irmãos nesta manhã aqui reunidos, e para aqueles que nos ouvem, Pai, é verdadeiramente que possamos andar não por vistas, não por aquilo que os nossos olhos veem, mas por fé, Pai. Que não sejamos materialistas, nem nos deixemos enganar por este mundo, nem pela paz deste mundo, Pai. Mas que possamos ter os nossos olhos virados para Ti. De onde nos vem o socorro, de onde nos vem a palavra de vida eterna, Pai. Pai, ser com cada coração nesta manhã. Abençoa com Tua paz, com Tua graça, com o Teu favor, Pai. Pai, que caiam as escamas dos nossos olhos espirituais, que possamos ver espiritualmente aquilo que Tu fizeste por nós na nossa vida, Pai. Esse sacrifício intemporal, eterno, essa salvação que está disponível, esse véu que foi rasgado, Pai, e a Tua presença, Pai, que está disponível. Pai, que caia a incredulidade do nosso coração. Que caia a incredulidade do nosso coração, Pai. Possamos ser simples como crianças, Pai. Aceitar a Tua palavra como alimento, Senhor, para a nossa alma. Nem só de pão viverá o homem, diz a Tua palavra, Pai. Louvado sejas, Senhor. Continua a Tua boa obra em nós, Pai. Continua a aperfeiçoar-nos, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos continue a exortar, Pai, a nos arrependermos, Pai, quando temos que nos arrepender, a perdoarmos quando temos que perdoar, Pai. E não deixe, Senhor, que o nosso coração fique pedra, duro, insensível, Pai. Oh, Espírito Santo, tens tanto para fazer em nós. Faz, Pai, para a Tua honra e a Tua glória, no nome de Jesus.
tua graça me basta para não desistir. A tua graça me basta para entender que não estou só. Mas o tempo vai passando e a tendência é esquecer como cheguei aqui, de onde eu vim. Sem ti não quero lutar, nem sozinho andar. Deus ajuda-me a lembrar. Amém. Amém, Jesus. Pai, nós te louvamos pela tua graça, pelo teu favor, pela tua unção e pelo teu sobrenatural, Senhor. Como aqui já foi dito, Senhor, nós te pedimos, Pai, que continues a mover-te, Senhor, no nosso meio. Sabemos que tu estás presente, Senhor, através da pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo e do nosso Espírito Santo, Pai. Senhor, fala aos nossos corações, continua a fazer a tua obra e a falar aos nossos corações. Pai, que os nossos ouvidos estejam abertos para receber mais de ti. Senhor, que haja uma revelação fresca, que haja um entendimento claro. Ilumina os olhos do nosso coração nesta manhã, Senhor, para ouvir de ti, Senhor, mas não só ouvirmos de ti, Senhor, mas praticarmos segundo a tua palavra e segundo a tua vontade, Senhor. Muito obrigada pela tua presença e pelo que tens feito nas nossas vidas. Até aqui nos tens ajudado, grande Ebenezer. Senhor, tu tens sido conosco. Senhor, tu tens sido Emanuel, Deus conosco. E nós te louvamos por isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sem essa graça nós não subsistimos. Amém? Amém. Eu queria que nós ficássemos ainda de pé, pode ser? Desculpa. Vamos ler a palavra de Deus. E hoje eu estava a ler mais uma vez. E eu estava a pensar, hoje vamos ler a palavra de pé. Eu queria que todos que tivessem aqui a Bíblia, mesmo que seja de traduções diferentes, possam abri-la, ou digital, ou em papel. Em 1 Pedro 1, do versículo 1 a 7. Amém? 1 Pedro 1, do versículo 1 a 7. Diz assim a palavra de Deus. Depois podem sentar. Muito obrigada. Eu vou ler, se calhar é melhor não colocar. Talvez não seja a mesma tradução. Diz assim a palavra de Deus: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos peregrinos da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus do nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, imarcessível, reservada nos céus para vós, que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé para a salvação que está preparada para se revelar no último tempo, na qual exultais, ainda que agora, por um pouco de tempo, sendo necessário, estejais contristados por várias provações, para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provada pelo fogo,
redunde para o louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Amém. Podem sentar. Hoje que eu tenho para compartilhar convosco e que eu já busquei, obrigada, de Deus, tem como título provados, mas não consumidos. Amém, igreja? Provados, mas não consumidos. E o apóstolo Paulo, ele na sua primeira carta, ele dirige-se aos cristãos dispersos. Cada um foi para o seu lado. Pelo Ponto, Galácia, Capadócia, hoje em dia regiões antigas da Ásia Menor. Ok? E eles eram cristãos como nós, mas eram cristãos perseguidos, espalhados. E enfrentavam perdas, injustiças, dificuldades. Por quê? Por causa de quê? Por causa da sua fé. Amém? Viviam como forasteiros e tinham que suportar o peso de tantas circunstâncias adversas, o peso da rejeição, das dificuldades que eles tinham que enfrentar. E Pedro, porém, escreve essa carta trazendo palavras de encorajamento e de esperança. Amém? Nosso Deus tem palavras de encorajamento e de esperança. E Pedro recorda que eles são eleitos do Pai. Nós somos eleitos do Pai. Amém? Que eles são santificados pelo Espírito Santo. Nós somos santificados pelo Espírito Santo. E que eles foram redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. E tanto já se falou sobre isso hoje. Amém? Parece que Deus foi preparando os nossos corações. Então, mesmo em meio à dor, eles podiam ter a certeza, a carta foi escrita para isso, mesmo em meio à dor, as dificuldades, eles podiam ter a certeza de que a sua fé tinha um propósito e um valor eterno. Amém? E nós, queridos irmãos, que estão aqui, que estão me ouvir ou que virão me ouvir, nós precisamos viver a nossa vida todos os dias, diariamente, pensando que temos uma eternidade, que temos a esperança da vida eterna. Amém? Uma fé mais preciosa do que o ouro. E vamos explorar mais esse texto. Diz que o apóstolo Pedro, ele fala de uma herança que não se perde. Nós precisamos crescer nesse entendimento e nessa revelação e nessa certeza de que nós temos uma herança que Deus nos deu, amém? Que ela não se perde. E ao lermos o texto, a palavra faz-nos recordar que possuímos uma herança incorruptível, amém? Uma herança pura, uma herança eterna, guardada nos céus para nós, amém? E essa herança não pode ser destruída, nem roubada, e é sustentada pela fé no poder de Deus. Todos nós temos uma medida de fé. E Deus quer que nós possamos desenvolver essa fé, para crescermos em fé. Crescemos de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. Mas nós precisamos aceitar esse desafio de Deus e ter esse entendimento claro e essa confiança de que Deus é por nós. E se Deus é por nós, nada será contra nós. Amém? Então aquilo que nós temos em Cristo permanece para sempre. Assim, mesmo quando as provações parecem tirar-nos de tudo que é visível, nós somos chamados a alegrar-nos no invisível. Amém? Qual é a nossa postura diante das dificuldades? Qual é a nossa forma de estar? Qual é a nossa atitude? Na promessa de uma herança que jamais se perderá. Ao passarmos por lutas, tribulações, quem aqui ainda não passou? Eu já passei.
Amém? Todos nós já passamos ou vamos passar. A vida é um desafio, a vida é um constante desafio. E todos nós passamos por situações difíceis na nossa vida. Mas ao passarmos por lutas, por tribulações, precisamos lembrar das palavras de encorajamento e de esperança. Somos eleitos de Deus Pai. Vamos todos dizer, igreja, somos eleitos de Deus Pai, santificados pelo Espírito e redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. Nós precisamos declarar isso para nós próprios, para a nossa alma, para a nossa vida, constantemente, para fortalecermos a nossa fé. Amém? O apóstolo Pedro também ele fala na alegria diante da aflição, em meio à aflição. Como assim nós podemos ficar alegres diante de situações difíceis? É uma alegria sobrenatural, já falamos aqui no sobrenatural, amém? A alegria do Senhor é a nossa? Está muito fraco. A alegria do Senhor é a nossa? E Deus quer trazer força sobrenatural nesta manhã. Nós vamos sair daqui com força sobrenatural, cheios da unção de Deus. E com a certeza de que Ele é por nós e nada será contra nós. Amém? Então o apóstolo Pedro reconhece a realidade do sofrimento. Ele afirmou que por vezes é necessário que sejamos entristecidos por várias provações, ainda que, graças a Deus, por pouco tempo. Amém? Vai passar. Vai passar. Se alguém está aqui está a passar por dificuldade, é por pouco tempo. Diante da eternidade que nos está à espera, amém? É por pouco tempo. E lá em Tiago 1, 2, 4, olha o que é que diz. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o facto de passarem por diversas provações. Amém? Pois vocês sabem que a prova da vossa fé produz perseverança. E o pastor tem falado sobre isso. Nós temos perseverantes. Mesmo que nós não vejamos, mesmo que as situações sejam difíceis, nós precisamos perseverar. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que sejam maduros e íntegros, com caráter aprovado. Amém? Deus nos forja, Deus nos forma. Deus começou em nós a boa obra. Ele vai continuando essa mesma boa obra. Amém, Tatiana? Até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Tende por motivo de grande alegria o passardes por várias tribulações. Amém? O que é que significa? Significa que devemos encarar, ter uma atitude diante das provações e diante das dificuldades com alegria. Pois elas produzem perseverança, maturidade. E precisamos ter um compromisso com Deus de crescermos. O desejo de Deus é que nós possamos crescer em fé, crescermos de vitória em vitória, crescermos na nossa maturidade espiritual, deixarmos a meninice, o leite, né, que a palavra de Deus diz que é o princípio, e nós vamos crescendo cada vez mais diante da sua presença. Amém? É um convite à fé, lembrando-nos de que, mesmo nas adversidades, Deus tem um propósito. E que a superação dessas situações conduz a um maior crescimento espiritual. Amém, igreja? Quem aqui quer crescer? Amém? Vamos ser desafiados por Deus a crescermos diariamente. Amém? Dizer, sim, Deus, eu quero crescer. Mas vocês sabem que é a minha frase às vezes, né? Que crescer às vezes dói. Né? Crescer sempre dói. Então, precisamos estar dispostos, mesmo que doa, a crescermos diante de Deus. Amém? Então, ser cristãos, querido, não é estarmos sempre alegres. Que é isso? Se alguém disse isso, é mentira. Né? O próprio Jesus chorou e a tristeza não representa a ausência de fé, Tânia. Ok?
representa o quê? Que nós somos humanos. Somos de carne e osso. Amém? Contudo, mesmo no pranto, a alegria da nossa salvação permanece. Vamos guardar como um tesouro a nossa alegria da nossa salvação. A certeza da eternidade. Vamos guardar com todas as nossas forças. E não vamos permitir que nada, nem ninguém, nem circunstâncias, nada nos roube essa alegria da salvação. Amém? É uma alegria que não depende das circunstâncias, mas da certeza de que Deus está no controle. Ele fazendo, Ele não fazendo. Amém? Mesmo que as coisas estejam melhores e as coisas não estejam tão boas assim, Deus é Deus e Ele está no controle de todas as coisas. E Deus é aquele que Ele transforma, Ele muda todas as situações, todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Todas, as ruins e as menos, todas as coisas, mesmo as ruins, amém? As dificuldades são passageiras. O sofrimento é real, mas temporário. A glória que nos aguarda é eterna. É isso que esses versículos representam. Amém? Nós sofremos. Quem não? Tá? Mas é temporário. A Bíblia diz que a nossa vida é como uma flor que está bonita, linda, e de repente murcha. A nossa vida às vezes é como um vapor, né? Que aparece e de repente desaparece diante da eternidade. Amém? E outra coisa que o apóstolo Pedro nos ensina é que a nossa fé é purificada. Amém? A nossa fé é provada e purificada. Tá? O apóstolo explica o propósito das tribulações. Qual é? A prova da nossa fé. Amém? Tal como o ouro é purificado pelo fogo, para alcançar a sua pureza. Acho que todos nós sabemos mais ou menos, né? Eu fui lá ao Google, assim, ver como é que era o processo, todo o processo da purificação do ouro. Mas tal como o ouro é purificado pelo fogo para alcançar a sua pureza, também a nossa fé é aperfeiçoada, muitas vezes, pelas dificuldades. Amém? A prova não nos destrói, revela-nos. Amém? O fogo não consome o verdadeiro ouro, apenas remove o quê? As impurezas. Amém? Então, da mesma forma, as adversidades não destroem a nossa fé genuína, porque há ouro que não é genuíno, né? As provas não vão acabar ou destruir a nossa fé genuína. Antes, vai revelar a sua autenticidade e fortalecer o nosso caráter espiritual. Amém? Somos provados, mas não consumidos. Vamos dizer mais uma vez? Somos provados, mas não consumidos. Que o Espírito Santo possa trazer a memória. Amém? Sempre. Cada vez que nós precisarmos, vamos lembrar desse texto, que há uma promessa, há recursos maravilhosos na presença de Deus. Deus nos fortalece. Deus nos fortalece em tempos difíceis, em tempos duros. Se eu ouvisse aqui testemunhos, eu iria ouvir testemunhos de mulheres e homens que prevaleceram diante de tantas situações difíceis. A preparar minha mensagem, eu estava a lembrar da Rosália e do Jorge. Que exemplo, que testemunho. Apesar deles terem passado por tantas situações difíceis, eles prevaleceram. E eles são testemunhos vivos do poder de Deus e daquilo que Deus fez. Obrigada, Rosália e Jorge. Vocês são um exemplo para mim. Amém? Aleluia. Quando perseveramos nas provações, demonstramos que a nossa confiança não está firmada naquilo
que dá certo ou não, nas pessoas, a nossa confiança está firmada onde? Em Deus. Mas é tão fácil nós tirarmos os olhos dele. Nós tirarmos o olhar dele. Firmemente devemos olhar para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. A fé provada transforma-se no nosso testemunho vivo da esperança e fidelidade de Deus. Amém? Certa vez um ourives foi questionado e perguntaram ao ourives: como sabes que o ouro está pronto? E ele respondeu: quando eu consigo ver o meu reflexo nele. Assim Deus faz conosco. Amém? Ele permite o fogo das provações até que o seu reflexo se veja na nossa vida e através da nossa vida. Amém? Portanto, o fogo não vem para nos consumir, é boa notícia, mas vem para nos transformar. Amém? As provações não diminuem o valor da nossa fé. Enquanto o ouro é um material perecível, a nossa fé é eterna. Enquanto o ouro é queimado, nós somos aperfeiçoados. Quem está comigo? Abram os ouvidos, amém? Porque sempre vamos precisar dessa palavra, sempre. Também ele diz que somos forasteiros com destino eterno. Nós não somos deste mundo, né? Até uma piada cristã sobre isso, que nós não somos deste mundo. A Dina é que sabe contar. Diz que estava alguém ao pé do cemitério, não sei se eu sei contar bem, e alguém quis evangelizar alguém que estava ao pé do cemitério, porque ele não era cristão, queria trazer o evangelho, e disse assim: olha, quando eu era deste mundo, ao pé do cemitério, então imagina, né? Aquele fugiu rápido. Isso eu não sei se é assim que se conta a história, mas é muito engraçado. Então, Paulo descreve-nos como forasteiros, lembrando-nos de que a nossa pátria definitiva não está nesse mundo. Então, tornem a vida mais simples, não compliquem tanto, façam o melhor possível. Tenham um autocuidado que é necessário para nós termos uma boa saúde. Facilitem os relacionamentos. Não briguem por coisas que vai tudo parecer, gente. Amém? Por quê? Porque nós não somos deste mundo. E a oração sacerdotal de Jesus, né, que eu amo, que vocês sabem, né, Jesus disse: olha, eu dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são deste mundo, assim como eu do mundo não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo como eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém? Então nós não somos, nós estamos de passagem aqui, gente. Somos forasteiros aqui. Agora, atenção. Nós precisamos estar atentos, porque cada vez que nos deparamos por provações, facilmente entra o desânimo. Amém? Ficamos desanimados. E o desânimo, ele pode tomar conta do nosso coração, do nosso ser, da nossa mente, das nossas emoções. Verdade ou não? Olha, eu já estive tão desanimada que eu entrei em depressão. E eu tive que ser tratada. Amém? Então nós estamos aqui para crescermos juntos e para entendermos, ok, o que é que eu posso fazer para não entrar em depressão, para vencer esse desânimo. Como vencer o desânimo e permanecer firmes mesmo no meio do fogo? Essa é a minha pergunta. Amém? Como sermos provados, mas não consumidos? Romanos 8,35 diz: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será a tribulação? Será a angústia? Será a perseguição? Será a fome? Será a nudez? Será o perigo? Será a espada? Mas em todas estas coisas, porém,
somos mais do que vencedores. Vamos dizer, mais do que vencedores. Há uma promessa, mas eu tenho que ter a atitude certa, porque se eu estiver focada no desânimo, se eu me desfalecer e deixar-me desfalecer, todos nós desfalecemos. Todos nós aqui desfalecemos, mas eu tenho que fazer alguma coisa para não continuar, né, nesse estado de desânimo. Eu tenho que fazer alguma coisa para trazer o fortalecimento de Deus. Amém? 2 Coríntios 4, 8, 9 diz: de todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Amém? Ficamos perplexos. Como assim? Já chega, né? Às vezes a altura da nossa vida que é de todos os lados, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Amém? Paulo foi realista. De todos os lados, muitas vezes nós somos pressionados. Às vezes vem pressão do trabalho, pressão da família, pressão das críticas que nos dão, muitas vezes. Nos nossos relacionamentos, às vezes não correm bem. Amém? Problemas financeiros, mas ele acrescenta, mas não desanimados. Amém? Então, o desânimo é um dos inimigos mais fortes da fé. Alô? Tomem atenção, jovens, mais velhos, meia-idade. O desânimo é um dos maiores inimigos da nossa fé. Se nós não fizermos alguma coisa, nós vamos ser roubados da nossa fé. E nós precisamos dessa fé. Amém? Precisamos do sobrenatural de Deus. Precisamos de crer em Deus, continuar a crer em Deus, de que Ele está no controle de todas as coisas. Usamos essa palavra muitas vezes no nosso dia a dia. Quantas vezes ouvimos: estou cansado, estou esgotado, perdi as forças, né? Tudo isso tem a ver com desânimo. E o desânimo rouba-nos a energia, ficamos sem... Ai, mais um dia, meu Deus, como é que vai ser isto? Né? O desânimo tem o poder de parar-nos, parar as pessoas. Quando o desânimo toma conta do coração e da mente, perdemos a força e a vontade de viver. Quantas vezes eu ouço, por causa do meu outro trabalho, né? Quantas vezes que já está tão difícil que elas querem desistir da própria vida, infelizmente. Mas essa não é a solução. Amém? A própria palavra desanimado significa sem ânimo. Ou seja, sem força para nos movermos. Amém? Mas é importante sabermos que mesmo nos momentos de desânimo, Deus tem recursos infindáveis para nos restaurar. Amém? Ele tem uma graça suficiente para nos levantar e renovar as nossas forças. Então não vamos permitir, porque nós é que precisamos fazer alguma coisa, ok? Não vamos permitir que o desânimo se transforme em depressão, nem que a depressão se torne em uma enfermidade que é capaz de nos roubar a saúde e a alegria. Amém? Nós passamos por tudo aquilo que todos passam. Lá por sermos cristãos, amém? Filhos de Deus, não significa que não vamos passar, às vezes, por situações difíceis, de saúde até, amém? E a palavra de Deus é muito realista. Lá em João 16:33 nós lemos: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Jesus venceu. Jesus venceu, porque Ele venceu, nós somos mais do que vencedores. Amém? Jesus sabia que nos momentos de dificuldade, a pressão poderíamos perder o nosso ânimo. Mas nesta manhã, em nome de Jesus, eu estava a orar, amém? E estava a buscar em Deus, diante dessa palavra. O Espírito Santo quer ministrar a cada um de nós, a todos nós, força e ânimo sobre as nossas vidas. Amém? Temos uma carreira para correr. Temos uma carreira que nos está proposta. E precisamos de força, de energia.
Amém? Para correr essa carreira e cumprir o propósito de Deus. Que possamos um dia dizer como Paulo: acabei a carreira, guardei a fé, cumpri o propósito. Amém? Então o Espírito Santo quer soprar novo ânimo dentro de nós. E o Espírito Santo é aquele que volta a dar força e a dar ânimo. Paracletos, o Espírito Santo, ele é um dinamite, ele é uma força explosiva. E nós podemos dizer: Espírito Santo, está difícil, né? Anima-me, Senhor. Traz essa força sobrenatural, porque eu preciso dessa força para continuar e para prevalecer. Amém? O desânimo pode chegar, mas não precisa ficar. Amém? Mesmo os grandes homens de Deus enfrentaram momentos de desânimo. Elias, por exemplo, quem é que se lembra? Eu acho que todos nós somos, né, crentes. Um profeta, que ele foi, chamamos o profeta do fogo, né? Ele experimentou o sobrenatural de Deus, viu milagres. Mas houve um momento que ele fugiu e disse: Senhor, tira a minha vida. Sabiam? Entrou em depressão. Um grande homem de Deus, tremendamente usado por Deus. Mas humano como nós, com as mesmas dificuldades que nós temos. Amém? Mas Deus não o deixou ali na depressão. Deus enviou um anjo que trouxe um pão quente e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. E sabem, aquele pão que ele comeu, sobrenaturalmente, serviu para ele caminhar no deserto, não é em qualquer lugar, 40 dias e 40 noites. E ele chegou ao lugar todo fortalecido, por causa do sobrenatural de Deus. Amém? E é isso que Deus faz nas nossas vidas. Nosso café, na quarta-feira, né? Quem é que está aqui do nosso café? Nós falamos sobre Davi. Davi, também um grande homem de Deus. Mas houve um momento da sua vida que ele e os seus homens chegaram aonde eles moravam, que era Ziclag, né? Eles tinham ido guerrear, tinham ido fazer aquilo que era preciso ser feito. E quando chegaram à cidade, eles encontraram a cidade toda queimada, toda devastada, né? E todas as pessoas, todo o povo, desde o pequeno até o mais velho, eles foram levados cativos. E eles ficaram tão desesperados, eles choraram tanto, até perder as forças. Inclusive, queriam apedrejar Davi, né, Vera? Porque, como assim? A culpa foi tua, sempre um culpado, né? A culpa foi do líder. E Davi, ele ficou sem forças, certo? E diz assim, a palavra de Deus, está lá em 1 Samuel 30, de 1 a 6, para quem está a anotar, que eu sei que é quem anote, diz assim: então Davi e o povo que se achava com ele, alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo. Porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa de seus filhos e das suas filhas. Todavia, e aqui é que está o segredo. Todavia, digam comigo, todavia. Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Amém? Davi se reanimou no Senhor. E é isso que precisamos fazer. Amém, queridos? Davi se reanimou no Senhor. Davi decidiu não ficar desanimado. Ele ficou desanimado, mas ele decidiu dar ordens às suas emoções e dizer: Deus, olha, eu preciso de recursos aqui para vencer esse desânimo. E ele venceu e ele se reanimou no Senhor. No grego original, se reanimar no Senhor significa tornar-se forte, ser corajoso, ser persistente. Amém? Então Davi não esperou um toque na sua emoção,
Às vezes nós esperamos sentir para depois termos decisão, mas primeiro temos que decidir para depois virmos a sentir outra coisa. Amém? Então Davi decidiu não se desanimar. Todos nós enfrentamos provações e vimos que as provações fazem parte do propósito de Deus no nosso crescimento. Todos nós, em algum momento, passamos por desertos na nossa vida, quem não? Amém? Desertos são lugares áridos, lugares difíceis. Mas há recursos na presença de Deus para encontrarmos fontes nos desertos da nossa vida. E é claro, eu tenho que citar o salmo que eu amo, que é o Salmo 84. Amém? Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Porque ao passarem por lugares difíceis, pelo deserto, por lugares áridos, vai encontrar nesse lugar, ou vai fazer desse lugar, um manancial. Manancial. Esse é o sobrenatural de Deus. Como assim no deserto encontrarmos, nos dias difíceis encontrarmos frescura, encontrarmos água, encontrarmos provisão? Pois esse é o nosso Deus. Amém? E esse Salmo 84, ele fala nisso. Então há recurso na presença de Deus para sermos fortalecidos no mais íntimo do nosso ser, com o poder de agir em fé, em fé, em fé, diante das circunstâncias. Amém? Há recursos, nós só temos é que buscar. Tudo já foi feito, tudo foi consumado, Deus já fez tudo. Agora precisamos trazer à existência aquilo que já foi feito. Amém? Estou quase a acabar, mas eu quero dar umas dicas. Amém? Tá? Tá tranquilo? Estão atentos. Como confrontar o desânimo nas nossas provações? Primeiro, precisamos perceber como é que ele chega. Amém? Às vezes, temos vontade de orar. Depois, outras vezes, não vale a pena. Às vezes, temos vontade de buscar a Deus, de ouvir da sua palavra, de ir à igreja, mas às vezes começa a dizer, para quê? Não vale a pena ir lá, é sempre a mesma coisa, eu continuo a passar por isso. Amém? Lembre-se que a nossa fé é provada. Amém? Então nós precisamos perceber como é que ele chega. A nossa luta não é apenas contra as circunstâncias, mas contra a apatia que tenta roubar-nos o nosso fogo interior, o nosso amor por Deus, a nossa confiança em Deus. Amém? Mas nós vamos sair daqui decididos hoje. Amém? Vamos sair daqui decididos, né, Lidiana? Nada, nem ninguém vai roubar esse fogo, esse amor, essa paixão, tudo aquilo que eu tenho diante de Deus na minha vida. Amém? Segundo lugar, nós clamarmos a Deus. Geralmente nós fazemos tudo primeiro, tá? Fazemos tudo primeiro, reclamamos, murmuramos, vamos buscar ajuda aqui e acolá, mas não clamamos a Deus. Nós precisamos clamar a Deus, é Ele que traz a solução, é Ele que traz força, é Ele que tira o nosso estado de desânimo para o estado de ânimo. Amém? Em nome de Jesus. Sansão clamou a Deus e Deus abriu uma fonte de água. E Deus ainda abre fontes hoje na nossa vida. Amém? Fontes de graça, de renovação e de fé. Também precisamos permanecer onde Deus nos colocou. Quantas pessoas desistiram, né? E deixaram de ir onde Deus colocou por causa do desânimo. Então vamos confrontar o desânimo. Sabem por quê? Tudo aquilo que eu não confronto vai ter domínio sobre mim. Se eu não confrontar alguma coisa, aquilo vai ter domínio sobre mim. Amém? E muitas vezes nós saímos do lugar. Não vou lá, não quero estar. Para aquele e para aquela pode correr bem, mas para mim não. Gente, nós precisamos estar juntos. Nós precisamos, a palavra de Deus nos ensina que nós não devemos deixar de nos congregar. Jesus, o próprio, a oração sacerdotal disse Jesus, que eles sejam um. Como é que nós vamos ser um se nós não estivermos juntos, gente? Com todas as nossas diferenças, dificuldades, precisamos ser um em espírito.
Por quê? Para estabelecer o reino de Deus, que é sempre eterno nesta terra. Amém? Então vamos permanecer onde Deus nos colocou. Não ficarmos só. A primeira, tendência é vou ficar só, vou ficar aqui a curtir, Vou ficar só, não quero ver ninguém, não quero estar com ninguém. Às vezes é preciso, nós temos o nosso tempo. Mas estamos aqui a falar de confrontarmos o nosso desânimo. Amém? Amém? Então não vamos ficar só. Nós costumamos dar esse exemplo, quando um carvão, ele não se junta com as outras brasas, ele não acende. Amém? E quando uma brasa é tirada, também essa brasa vai perdendo a chama, certo? Então nós precisamos estar juntos. Alimentarmos-nos da palavra. Gente, temos que nos alimentar da palavra em todo o tempo, diariamente. Sabem por quê? Porque é uma conquista diária. É uma conquista, não é algo que não podemos descuidar, ok? Então precisamos nos alimentar da palavra de Deus no nosso coração. A palavra é o pão quente e alimento espiritual. E há dias que nós não temos forças para abrir a Bíblia. Amém? Aí precisamos buscar ajuda. Precisamos ter a palavra também dentro de nós, interiorizar essa palavra. Para quê? Para nos dias maus, Efésios diz isso, para que nos dias maus eu possa prevalecer e trazer essa palavra e proclamar essa palavra, porque a palavra, ela tem o poder, amém? De Deus, para transformar todo o nosso estado, muitas vezes emocional e espiritual. Amém? Então vamos aguardar a palavra. Está escrito, já foi dito aqui, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Josué 1:8 diz, não cesses. Meu marido, quando me ofereceu uma Bíblia, começamos a namorar há 44. Ele ofereceu uma Bíblia pequenina, assim, não muito pequena, também nem muito grande, e colocou esse texto, amém? Que diz assim, não cesses de falar desse livro da lei. Medita nele, de dia e de noite. Amém? Medita nele, de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém? Outra coisa que nós podemos fazer, por último, diz, temos que dizer as palavras certas. Amém? A palavra de Deus diz que as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, ó Senhor dos Exércitos. Então, uma fonte de desânimo é conversarmos, atenção, conosco os próprios, de forma negativa. Qual é a sua conversa consigo própria? Amém? E às vezes temos que trabalhar muito, porque levamos anos a falar mal, a falar de forma negativa de nós próprios. Isso aconteceu comigo. Eu era um zero à esquerda, eu era uma porcaria ambulante, que eu dizia para mim mesma, e Deus fez uma grande obra no meu coração. Estar aqui a falar para vocês é um grande milagre. Ok? Eu tenho moral assim, eu tenho para dizer isso, que eu tive que transformar, renovar a minha mente, renovar constantemente, deixar Deus transformar a minha mente, amém? E renovar a minha mente com a palavra, com aquilo que é bom, com aquilo que é honesto, com aquilo que traz louvor, com aquilo que é saudável. Amém? Martin Jones disse que foi na sua época, ele foi na sua época o maior cirurgião cardíaco da Inglaterra. Ele afirma no seu livro Depressão Espiritual, Suas Causas e Cura, ele diz assim, grande parte da tua infelicidade na vida deve-se ao facto de estar a ouvir-se a si próprio em vez de conversar consigo próprio. Amém?
Acredito que a ideia é que muitas vezes deixamos que as mensagens negativas, antigas, né, do nosso passado, daquilo que diziam, daquilo que nós fomos acreditando, daquilo que nós fomos interiorizando, das crenças que são tão desadaptativas, daquilo que nos aconteceu. Comigo foi muito isso, né? Nós vamos deixando que essas falas e essas crenças, elas falem mais alto daquilo que Deus fala na nossa vida. Amém? Então, vamos trazer palavras, sim, palavras de Deus, palavras de encorajadoras, palavras de dar certo, palavras de força, palavras de vitória, palavras de fé, palavras de que temos um Deus que não nos deixa só. Ele está perto, Ele não está longe, nós podemos contar com Ele. Ele é um Pai que está presente. Enquanto nós não entendermos isso, nós não vamos descansar em Deus. Nós não vamos não encontrar essa paz que excede todo o entendimento. Por quê? Porque os nossos pensamentos não ajudam, atrapalham muitas vezes. Então eu tenho que renovar, como diz lá em Romanos 12:2, que todos nós conhecemos. E não vos conformeis, não vos amoldeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Amém? Para quê? Para que possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O problema não são os pensamentos, os pensamentos de Deus. Porque Ele tem pensamentos de bem ao nosso respeito, pensamentos de dar certo. Ele deseja o melhor para nós. Ele traz todos os recursos, Ele já deu todos os recursos. Claro, vivemos sim por situações difíceis, mas Ele nos dá recursos. Amém? O problema são, muitas vezes, os meus pensamentos, os nossos pensamentos. Amém? Então vamos alinhar os nossos pensamentos com aquilo que Deus pensa acerca de nós. Amém? Vamos alinhar os nossos pensamentos com a palavra, com aquilo que Deus quer. Eu queria que nós ficássemos de pé. Eu não sei se há alguém aqui a passar por situações difíceis ou que não estão a passar por situações difíceis, mas estão cansados, estão desanimados, estão aborrecidos, estão desistidos até. O ouro é refinado no fogo, a fé é fortalecida nas lutas. O fogo não vem para nos destruir, é a conclusão, ok? Mas para revelar a nossa essência. E mesmo quando tudo à nossa volta parece arder, lembremos-nos da promessa. Quando passarem pelo fogo, amém? Não se queimarão. Quando passarem pelo fogo, a gente vai passar. Ou já passamos, ou ainda vamos passar. Deus não nos livra da fornalha, mas Ele está lá conosco. E a sua presença é forte. A sua presença é milagrosa. A sua presença faz coisas inimagináveis, que nenhum homem consegue entender. Podem vir. Nós vamos tirar um tempo com Deus e nós vamos confrontar todo o desânimo e pedir a Deus essa força, esse ânimo, essa coragem. Somos provados, mas não consumidos. Pressionados, mas não desanimados ou abatidos. Nunca destruídos. Talvez alguns tenham chegado aqui assim, cansados, desanimados. Ou alguns estão aí em casa que não vieram. Será que vale a pena perguntar? Será que vale a pena? Vale a pena, vale a pena. Vamos olhar para a eternidade. Aquilo que nos está à espera. Aquilo que já foi comprado com o precioso sangue de Jesus Cristo. Não foi com ouro ou prata, mas foi pelo precioso sangue de Jesus Cristo que Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Vamos louvar a Deus e vamos falar com Deus, sim, interiormente. E vamos clamar a Deus. E vamos pedir a Ele, Senhor, nós precisamos de Ti.
Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos, nós precisamos. Louvar a Deus. O louvor liberta. Mesmo em meio a circunstâncias adversas, louva a Deus. Louva a Deus, glorifica a Deus. Adora a Deus apesar da dor. Adora a Deus apesar das dificuldades. Adora a Deus apesar das perdas, em nome de Jesus. Confronta todo desânimo em nome de Jesus. Mensagem de 2000 anos, a novidade de vida. Para todo que crê, para o cego que quer ver, o escândalo da graça, mistério do amor. Minha lógica derrubou e os meus argumentos anulou. Por isso eu me entrego, não por lei nem por medo ou religião, mas porque a minha humanidade Só é completa em com Teu Teu Espírito. Vamos declarar isso, igreja. Humanizas-me com Tua divindade. Há novidade em Cristo. Posso recomeçar em Jesus. Posso renascer ao reconhecer. Pelo Seu sangue fui liberto. Nada mais tenho de pagar. A minha dívida foi paga na Cruz. Há novidade em Cristo. Posso recomeçar em Jesus. Posso renascer ao reconhecer. Pelo Seu sangue fui liberto. Nada mais tenho de pagar. A minha dívida foi paga na cruz. Dívida foi paga na cruz. Declara que a tua dívida foi paga na cruz. Mais uma vez, Camila. Dívida foi paga na cruz. A minha dívida foi paga na cruz. Dívida foi paga na Amém, glória a Deus. Nós não podemos terminar este culto. Estamos quase a terminar. Mas eu queria ajudar-te a vamos fazer 2 orações. Eventualmente poderá estar aqui alguém conosco que, se morresse hoje, não tem certeza da vida eterna. No livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 14, diz assim: bem-aventurados os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. O Nuno há pouco usou João capítulo 14. E João capítulo 14 começa assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas.
Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei outra vez, para que para onde eu for, estejais vós também lá. Amém? Então, nesta manhã, eventualmente, poderemos ter pessoas que ainda não definiram para onde vão. Mas hoje eu queria que nós, igreja, fizéssemos uma oração convidando Jesus e dando oportunidade a você que ainda não fez, que possa fazer esta oração para receber o Filho de Deus no seu coração. Diga assim comigo: Pai, nesta manhã, diante da Tua palavra, eu convido Jesus Cristo, o Salvador, a entrar na minha vida e a ser Senhor e Salvador, Salvador e Senhor da minha vida para sempre. Eu declaro que creio em Jesus, na sua morte e ressurreição por mim, e peço que Ele me salve e escreva o meu nome no livro da vida, e com Ele eu possa morar para sempre. Amém. Agora queria pedir a todos vocês que coloquem a vossa mão no coração. Amém. A palavra foi ministrada, o Espírito está aqui. Ele quer fortalecer-nos, renovar-nos. Amém. Esse fogo não é para nos consumir, destruir. Ele é simplesmente para nos purificar e melhorar e aperfeiçoar. Ouro de muitos quilates. Não sei se é 24, que é o máximo. 24 quilates. Esse ouro mais puro que há, que Ele quer. Ele quer, quando olhar para nós, ver a sua própria cara em nós. Nós temos que refletir a sua imagem. Para isso, nós estamos num processo. Sei que é um processo inacabado. Um processo que está em progressão. As obras continuam, mas a cada dia que passa, nós estamos mais parecidos com Ele. Diga comigo: Pai, ajuda-me a nunca desistir, nem desanimar, nem voltar atrás, mas todos os dias eu quero amadurecer, crescer e ser aperfeiçoado e purificado. Tira a escória, tira o lixo e aquilo que não glorifica o Teu nome. Toma a minha vida e a decisão de amar-te, buscar-te e servir-te para sempre, aqui e na eternidade, em nome de Jesus. Amém. Uma palavra, uma salva de palmas ao Mestre. Aleluia. A novidade em Cristo. Posso recomeçar em Jesus. Posso renascer ao reconhecer. Pelo seu sangue fui liberto. Nada mais tenho de pagar. Minha dívida foi paga na cruz. A novidade em Cristo. Posso recomeçar em Jesus. Posso renascer ao reconhecer. Pelo seu sangue fui liberto.
Amém, glória a Deus. A nossa dívida foi paga. Aleluia. Não vale a pena carregar um fardo e uma dívida que já foram pagas. Amém. Primeiro queria agradecer a quem trouxe bolos. Muito obrigado. E também os irmãos que quiserem, sobraram muitos bolos. Significa que muitos irmãos não chegaram a tempo, não chegaram antes para tomar o cafezinho, o chazinho e um bolinho. E do próximo, no domingo, no segundo domingo de dezembro, voltaremos a fazer, Patrícia, está bem? Porque é um tempo tão maravilhoso, a gente conversa, estamos ali juntos. E a Patrícia, ao Rui, obrigado por vocês organizarem, e a todos aqueles que trouxeram o bolinho. Umas vezes uns trazem uns, outras vezes trazem outros, mas é sempre tão bom, não é? Sempre tão bom estarmos ali. E houve pessoas que fizeram anos esta semana, e há, não só esta semana, como neste dia também alguém que faz anos, que é... Quem fez anos esta semana? A nossa Petra, foi o Nuno, o nosso Nuno. E onde está a nossa Mariana? Aquela pessoa que se esconde, que não gosta, que ela é muito tímida, extremamente tímida. Nuno, para aqui. E mais alguém que nós não saibamos, escute, mais alguém que nós não saibamos que fez anos, venha aqui à frente, faz favor. Muitas felicidades, muitos anos de vida. O Senhor te abençoe, sejam muito felizes, muito prezados vocês os três. Seja sempre feliz. Amém, glória a Deus. Depois no final deem um beijinho, um abraço, o que vocês quiserem. Ponham a mão no coração. Também os irmãos que ainda não se inscreveram e quiserem estar no jantar, escute só uma coisa: se você tiver dificuldades e precisar de pagar 2 vezes ou 3, fale com o Nuno, está bem? Não é por aí que você não deixará de estar. Ponha lá a mão no seu coração, que eu quero daqui lançar uma bênção na sua vida. Amém? Que o Senhor, o Criador dos céus e da terra, te abençoe. O Senhor te guarde. O Senhor te proteja. O Senhor te livre das tuas más decisões. O Senhor te livre de tudo aquilo que te afasta dele. E o Senhor te conduza na sua paz, na sua alegria, na sua prosperidade, na sua saúde. O Senhor te aperfeiçoe. Que o Senhor te ajude nas tuas dificuldades e te ajude a enfrentar os teus obstáculos. O Senhor seja contigo, seja com a tua casa, com a tua família, com a tua descendência. E o Senhor faça de ti uma bênção nesta terra. Que a paz de Deus encha o teu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E diga assim 3 vezes: eu recebo, eu recebo, eu recebo. Outra vez: eu recebo, eu recebo, eu recebo. Resto de um bom domingo e uma boa semana. Deus os abençoe. A bênção do Senhor na vossa vida.